Eu vou tentar resumir um processo de pensão alimentícia. Por esse motivo, eu não vou editar esse vídeo, vai ser de forma contínua para ver se você entende. Qual é o primeiro passo? É você entrar com o processo de pensão. Você só consegue fazer isso por meio de um advogado ou da Defensoria Pública. Eu já expliquei aqui os requisitos para você entrar com a Defensoria Pública, tá no card. Uma outra situação é: separou os documentos, contratou um advogado particular ou levou para a defensoria pública, o advogado ou o defensor ele vai entrar com o processo. E nesse pedido vai ter o arbitramento de alimentos provisórios. O que é alimentos provisórios? É o valor inicialmente estipulado pelo juiz para pagar para a criança. Então vamos lá, o juiz estipulou R$ 500 ou R$ 1.000. A decisão saiu hoje. Doutor, fiquei feliz, decisão saiu muito rápida. Quanto tempo que o pai paga? Ele vai começar a pagar a partir do momento que ele foi notificado. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo em fevereiro. A decisão dos alimentos provisórios ocorreu hoje, dia 6 de fevereiro. Só que ele vai ser obrigado a pagar dia 10? Não, porque ele não foi notificado ainda. A partir do momento que ele for notificado, ele é obrigado a pagar. E aí, se ele não pagar, você pode entrar com processo de execução. Qual é o segundo passo? O pai ele foi notificado sobre o valor que ele tem que pagar. Foi lá, R$ 500 ou R$ 1.000. Ou um valor maior ou menor, pouco importa esse valor. Tanto a mãe quanto o pai podem recorrer para a segunda instância. Funciona assim: se a mãe acha que o valor estipulado foi um valor ínfimo, que não é suficiente para arcar com o pagamento de todas as despesas da criança, a mãe vai recorrer pedindo esse aumento. Se o pai entender que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios foi um valor muito alto, né, ele também pode recorrer. Lembrando que o ideal é sempre apresentar planilha de gastos das crianças. Você percebeu que esse vídeo aqui é um pouco mais complexo do que os outros. Se eventualmente você tiver dúvida, volta que eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Vamos lá. Definiu os alimentos provisórios. O pai foi notificado. Ele tem prazo para apresentar a defesa. E ele vai lá apresentar os argumentos comuns. Quais são os argumentos do pai em um processo desse? Ele vai falar: a mãe está pedindo demais. Dois, eu não tenho a renda que ela está falando que tem. Três, ela não apresentou planilha de gastos ou a planilha de gastos está errada. Dentre outros argumentos, eu trouxe apenas alguns aqui. E a mãe vai ter a oportunidade de combater esses argumentos dele numa petição chamada réplica. Ou seja, você está pedindo pensão, está justificando o porquê, o pai vai apresentar a defesa para combater esse valor, geralmente pedindo para diminuir, e você vai comprovar que aquilo que o pai está falando está errado. Se ele falar assim: olha, doutor, eu não tenho dinheiro. Aí você vai falar: não, ele tem dinheiro por causa disso, disso e disso. Precisa que seja efetuada a quebra de sigilo bancário, dentre outras provas que você pode utilizar. Passou essa etapa, o juiz ele vai querer saber quais as provas que você vai utilizar para comprovar a renda do pai, porque efetivamente o que você precisa comprovar em uma ação de alimentos por cima? A necessidade da criança e a possibilidade do pai. Tem outras questões também que envolve que o trabalho doméstico da mãe já é considerado também pelo tribunal como um fator que o juiz tem que apurar quando ele for escolher o valor, né, que será pago. Então, tudo isso é na parte de produção de provas. Doutor, você esqueceu da audiência. Vai ter audiência? Não vai ter audiência? Tudo depende, cada juiz trabalha de um jeito. Tem juiz que ele faz audiência de cara.
Ele faz a audiência antes mesmo do pai apresentar a defesa e somente depois dessa audiência de conciliação que efetivamente o processo ele começa a correr com a contestação e a réplica. Eventualmente o juiz ele vai esperar tudo isso e vai falar assim, depois que apresentarem a defesa, se manifestarem todo mundo, eu marco uma audiência. Também tem a audiência de conciliação e a audiência de instrução e julgamento. O que significa a audiência de instrução e julgamento? Nesse ato processual, o que vai acontecer? Você vai apresentar testemunhas e outras provas a respeito do processo de pensão ou de alguns elementos que estejam envolvidos. Lembrando que mesmo após tudo isso, o juiz também pode marcar a audiência no final do processo. Então, voltamos à recapitulação do processo de pensão. Você deu entrada, você deu entrada, o juiz estipulou os alimentos provisórios, o pai apresentou defesa, você pediu as provas, e dentre as provas que você pediu foi a quebra de sigilo bancário. Com relação ao sigilo bancário, doutor, mas quando ele ficou sabendo do processo de pensão, o que ele fez foi tirar toda a movimentação. Não, o que o juiz ele vai considerar é um período anterior ao momento que você deu entrada. Então, por exemplo, você deu entrada no processo em fevereiro. Ele não vai efetuar a quebra desse sigilo bancário a partir de fevereiro para frente. Ele vai fazer, de acordo com o pedido do seu advogado, 12 meses para trás. Essa daí é uma média, até mesmo para apurar. Feito a quebra desse sigilo bancário, vai ser aberto o prazo para você analisar tudo o que ele movimentou, se efetivamente ele tem lucro, porque tem uma questão que faturamento não é lucro, né? Para empresários, isso a gente tem que considerar, mas a quebra desse sigilo bancário vai priorizar principalmente a questão da pessoa física. Aí, doutor, ele tem patrimônio em nome de outra pessoa, ele movimenta o dinheiro dele por meio de outras pessoas. Aí vai ter que ter pedidos para a gente conseguir comprovar que as transferências bancárias dele são realizadas por terceiro e não por ele. Só que vai jogar tudo isso em um pote, por exemplo, fazendo uma simbologia aí a qualquer comida, você juntou tudo. O juiz vai fazer a análise do quanto que o seu filho ou filha deve receber de pensão. Lembrando que se eventualmente se a criança tiver alguma doença, o juiz vai considerar sim, porque ela pode ser estipulada em um valor acima em alguns casos. Aproveitando para falar de valor também. Qual é o mínimo e o máximo de pensão? Isso não existe. Não existe na lei uma previsão a respeito disso. Contudo, né, o histórico, eu já tenho mais de 800 processos só de pensão. O histórico ele demonstra que fica entre 10 a 40%, por exemplo. Geralmente de 10 a 33%. Doutor, mas eu tenho vários filhos. Conforme for a quantidade de filhos, maior é a pensão. Então, a maior quantidade de filhos, maior é o valor estipulado de pensão, é por óbvio. Doutor, o pai apresentou uma certidão de nascimento de um outro casamento pedindo a diminuição da pensão. Alguns juízes consideram isso e outros não. Outros entendem que o pai, se ele está apto, digamos, a ter outros filhos, ele está apto a pagar a pensão anterior e que ele deveria ter se programado, tá? Então, lembrando, cada caso é um caso, depois que juntou todas essas informações, será feita uma análise e o juiz ele vai decidir, vai dar uma sentença final, falando, olha, o pai tem que pagar X de pensão. O pai ou a mãe, porque eventualmente
tem crianças que estão sob a guarda do pai e a mãe também tem que pagar a pensão. Então o juiz estipulou lá R$300, R$500, R$1.000, R$2.000 ou até pensões maiores de R$10.000. Quando isso ocorre, as partes têm, de novo, o direito ao recurso. O que isso significa? Que a mãe que viu lá, o juiz estipulou R$500 e eu acho justo 1.000, ela pode recorrer. E o pai também pode recorrer para diminuir. O que vai acontecer depois disso? Vai para a segunda instância o processo. Na segunda instância, um grupo de juízes chamado desembargadores vão analisar e tomar uma decisão em conjunto. E depois disso, o processo volta para a primeira instância. Durante todo esse período, o pai ele tem que pagar a pensão. Ele não pode parar de pagar a pensão, porque se ele parar de pagar a pensão, o advogado vai entrar com um processo chamado execução de alimentos. A execução de alimentos pode pedir a prisão e a penhora de bens. Eu fiz um apanhado de informações sobre o processo de pensão alimentícia. Como eu disse no meio do vídeo, é um vídeo complexo, não é simples. Só que se você retornar ao começo do vídeo, se você teve alguma dúvida, ela será sanada. Se você ainda ficou na dúvida, escreve aqui embaixo a sua dúvida que eu vou ter o prazer de responder em vídeo ou no próprio comentário. Muito obrigado pela sua atenção.